Pediria ao Ministério de Música para que a gente iniciasse esta homilia cantando mais uma vez o refrão deste salmo, para que a gente possa assim, pode sentar a comunidade, e assim a gente iniciar falando do chamado de Deus na vida de Samuel, o chamado que Deus fez a São Sebastião e o chamado que Deus faz a mim e a você para fazer a diferença no mundo. A comunidade canta. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Amado irmão, querida irmã, a você que também nos acompanha de casa, esta deve ser a minha e a sua resposta diante do chamado de Deus. Ao celebrar uma novena de São Sebastião, é entender um homem chamado por Deus, que fez a diferença no seu tempo, e pela sua santidade, hoje nos altares, sejam nas grandes catedrais, como a Catedral de São Sebastião no Rio de Janeiro, seja aqui nesta comunidade que já há muito tempo celebra os seus festejos, compreender que homens e mulheres chamados por Deus, que deram a sua resposta, sendo o sinal de Deus no meio de uma comunidade, foi fazendo a diferença. Eu e você também somos chamados por Deus a fazer a diferença no mundo, a ser um sinal de bênção onde nós estivermos. Eu quero começar pela primeira leitura, porque este salmo de resposta nos fala daquilo que devemos também responder hoje. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A primeira leitura fala de Samuel, um jovem que nasceu já de um modo milagroso. Sabemos muito bem, claro, como Ana estava, já idosa, estéril, não tinha a possibilidade de ter filhos, e junto com Eucana, seu esposo, ela chorava com um choro prorrompido. E naquele choro ela pedia a Deus: Senhor, dai-me a graça de um filho, e se o Senhor me conceder a graça de um filho, eu o consagrarei ao Senhor. Gente, um pedido que é feito com fé, Deus atende, se assim é a vontade dEle. Eu sei que vocês estão fazendo essa novena, e eu não sei da história de cada um de vocês aqui. Eu olho tantos rostos diferentes, mas quando a gente se põe diante da mesa do altar, tudo é tão familiar para nós. Mas eu sei de uma coisa: você tem batalhas travadas na vida, dificuldades que você tem enfrentado nos últimos dias. Eu não sei quais são, Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa: esse mesmo Deus que chamou Samuel, que deu a graça a Ana e ao Eucana de terem esse filho, e esse filho nasce e, claro, ela consagra este filho ao Senhor, e Deus então chama aquele menino, Samuel. Samuel, ele parece que no início não entende bem aquele chamado, não percebe que é um chamado divino, e ele vai perguntar para Eli, se era Eli que tinha chamado a ele. Me chamou? Não, não te chamei. Volta a dormir. E a voz do Senhor insiste, e mais uma vez Ele nos chama, assim como chamou Samuel, e mais uma vez, e pela terceira vez, Eli havia dito para Samuel: se o Senhor mais uma vez te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. Essa deve ser também a minha e a sua resposta diante do chamado de Deus. Senhor, fala, que teu servo escuta. Vamos repetir esta palavra? Senhor, pode ser um pouquinho melhor. Senhor, sabe, querido irmão, querida irmã, às vezes essa não é a nossa resposta. Às vezes Deus me chama e chama você a ser sinal de bênção na vida do outro.
Aí cabe a nós a pergunta: será que eu tenho sempre respondido isso? Senhor, fala que o teu servo escuta? Ou será que eu e você em algum momento dizemos: Senhor, fala para lá, porque eu não quero saber agora, eu não estou com vontade de rezar, não estou com vontade de servir, não estou com vontade de ir à igreja? E diga-se de passagem, amado irmão, querida irmã, às vezes a gente precisa ser sincero diante de Deus, porque tem dia que não dá vontade de rezar mesmo. E a sinceridade diante de Deus abre as portas para que Ele possa nos visitar, porque eu e você, falando e sendo sinceros com Deus, Ele olha o coração sincero e diz: esse filho está aqui sendo sincero, mesmo sem vontade, mas está aqui. Confesso a vocês que em algum momento ou outro, às vezes a gente vai para capelas rurais, volta às vezes cansado depois de um longo dia de missões, e já teve dias que eu cheguei na capela da casa paroquial, e a minha fala para Jesus foi essa: Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não estava com vontade de rezar, a minha vontade, Senhor, era de estar lá na minha cama deitado, mas eu estou aqui, não é porque eu quero, mas porque eu preciso. E esta palavra que o Senhor deu a Samuel: Samuel, Samuel, Deus chama também a mim e a você. Deus chamou Sebastião também, ele que nascido na França, mudou-se para a Itália, mais especificamente a cidade de Milão, e ali ele descobriu a sua vocação, a vocação à vida militar, se tornou aquele grande soldado. E qual que era a intenção de Sebastião? A intenção dele era de se tornar um soldado para ajudar os cristãos que estavam sendo perseguidos pelos imperadores daquele tempo. Diga-se de passagem, a perseguição mais sangrenta de Diocleciano, e muito sangue foi derramado, porque aqueles que se professavam cristãos eram perseguidos, não muito diferente de hoje também. E Sebastião, então, assim, aprendendo as letras sagradas desde a tenra infância, seguiu a carreira militar, e seguindo a carreira militar, ele fez tão bem feito o seu trabalho que foi chamado a ser, então, responsável, capitão da guarda imperial. Mas ali ele não perdeu a sua fé, e estando do lado do imperador, ele estava evangelizando aqueles que estavam ali próximos, os pagãos, pessoas que eram inclusive adeptos às ideias do rei, que adoravam os deuses dos reis daquele tempo. Mas o rei descobriu que Sebastião era cristão, e mandou então que, e ali está a imagem dele, que se pudesse colocá-lo num tronco de árvore e desfechasse contra ele flechas. Mas o interessante é que Sebastião não morreu com aquelas flechadas. Alguém pensou que ele já estivesse morto, deixou a ele por lá, e depois veio uma pessoa que o levou para casa, cuidou dele, percebendo que estava vivo. Sebastião voltou mais uma vez para que aquele imperador pudesse se converter, porque diante de um milagre, porque diante de tantas flechadas, Sebastião não ter morrido foi um milagre. Ele falou: vou no rei, porque ele vai perceber que aconteceu aí um milagre e vai se converter. Mas não converteu coisa nenhuma. O rei então viu que Sebastião não tinha morrido, então pediu que pudesse matar a pauladas Sebastião. Um homem que morreu pela sua fé, e porque derramou o seu sangue como martírio diante de Deus, ele é invocado nos altares. E conta-se que no ano 630, uma peste assolou então aquela cidade de Milão, e as pessoas pediram a ajuda de quem? De Sebastião. Que São Sebastião pudesse interceder para acabar com aquela peste. E acabou. Gente, nós vivemos hoje também uma peste, uma epidemia. Se pela fé aquele povo alcançou, pela intercessão de São Sebastião, a graça de que a peste pudesse se acabar, cessar, eu e você também podemos pedir hoje: São Sebastião, nos ajuda, porque essa pandemia já tem atormentado a vida de tantos de nós. Eu não sei quem você perdeu ao longo desses últimos 2 anos. Eu perdi amigos queridos, perdi parentes, vocês também, possivelmente pessoas próximas. Mas uma coisa é fato: isso nos aumenta a fé para que
Deus possa trabalhar em nós através da intercessão dos nossos santos e dizer: se Deus chamou Samuel, se Deus chamou Sebastião a fazer a diferença no seu tempo, Deus também está escolhendo a mim e a você para fazermos a diferença nesse nosso tempo. Eu e você, repito, podemos ser diferença no mundo. Podemos ser os canais da graça de Deus àqueles que tanto precisam. E a nossa resposta precisa ser, aí mais uma vez nós cantamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Vamos cantar isso mais uma vez, para que fique claro como deve ser a minha e a sua resposta. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Canta forte para valer. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sabe, gente, e os santos, eles são aqueles que nos ajudam a estar mais perto de Deus. Quando tudo parece obscuro, quando tudo parece desesperador, quando o cenário é todo contrário, quando a gente não consegue enxergar esperança, os santos nos indicam o caminho, é Jesus. E ao longo da história nós vamos percebendo pessoas que levaram seus amigos para Jesus. Hoje nós encontramos no Evangelho, Jesus saindo da sinagoga, estava, claro, ali pregando, mas olha os nomes aí indicados: Tiago e João, juntamente com Jesus foram para a casa de Simão e André. Então 2 amigos, Tiago e João, levaram Jesus à casa de Simão e de André, porque a sogra de Simão Pedro estava doente. Gente, eu não sei como você está ao longo desse tempo de epidemia. Há pouco tempo eu participava de uma palestra em Brasília e uma freira dizia que o país mais ansioso do mundo é o Brasil, estatisticamente falando. E nesta pandemia já aumentou em 90%. Pessoas que desenvolveram síndrome do pânico, crise de ansiedade, outros que adentraram a depressão, que têm perdido o rumo, se desesperado diante desse cenário triste que vivemos. Mas uma coisa é fato: aqueles que apoiam-se em Deus, aqueles que são chamados a esse encontro com esse Jesus que realizou a graça desse milagre na vida daquela mulher. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Gente, a febre indica que algo não está bem. Então aquele sinal de febre naquela mulher, eu não sei qual era o problema dela, mas quando você machuca, por exemplo, um membro do seu corpo, dá febre, né? Você corta um dedo aí, acaba dando febre. A febre indica que algo não está bem. O que é que não estava bem na vida daquela mulher, eu não sei. Eu sei que 2 amigos levaram Jesus àquela mulher. E olha a palavra: ele se aproximou, segurou a sua mão, ajudou-a a levantar-se, então a febre desapareceu e ela pôs-se a servi-los. Eu não sei se você se encontra assim como esta mulher, talvez prostrado, talvez não numa cama, mas tem tanta gente que ao longo desses últimos tempos foi perdendo a alegria de viver, foi perdendo até mesmo a alegria de professar a fé. Há poucos dias conversava com uma senhora, ela dizia assim: padre, é uma senhora que é acostumada a participar das missas todos os domingos, meio de semana também, e ela dizia: padre, eu fui acostumando a participar das missas pela internet, pela televisão, e agora, padre, que foi permitido a nós voltar para a igreja, parece que eu já não estou com vontade mais. Estou desanimada, padre. E talvez esta seja a palavra que está na boca de tantos e tantos de nós. Hoje eu olho para você, também você que se encontra em casa, e digo para você: esse Deus
que realizou o milagre na vida desta mulher, que aproximou-se dela, esse Deus também se aproxima de você hoje. Esse Deus que segurou a mão daquela mulher e ajudou-a a levantar, é Jesus que vem hoje para te levantar também, te colocar de pé, para que você possa continuar a caminhada. E interessante que ela se levantou e começou a servir. Esse mesmo Deus não perdeu o poder. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece o mesmo sempre. Então Deus não muda. Algumas pessoas perguntam: Padre, por que não acontece tantos milagres nos dias de hoje, como no tempo lá do Evangelho? Será que Jesus mudou, gente? O poder de Jesus diminuiu? Não. O que está faltando? Fé. Então hoje eu peço a Deus que você possa aumentar a sua fé, olhando para a vida de São Sebastião, que foi e continua sendo instrumento para nós hoje, rezando aqui por você que é agropecuarista, que às vezes é assolado pela peste, as pestes que assolam as lavouras, o gado, rezando por você que é lavrador, que é ruralista. Quantos de nós que nascemos com um pé lá na roça mesmo, né? Estamos na cidade hoje, mas de certa forma estamos ligados à vida rural. Pedir esse mesmo santo, São Sebastião, que interceda pelos nossos agropecuaristas, mas que também que interceda para que cesse de verdade esta peste, para que se acabe, que se dizime, porque o Deus de São Sebastião, o Deus de Samuel, o Deus de Tiago, de João, de Pedro, é o mesmo Deus que eu e você cremos. Por isso hoje eu quero convidar você a finalizar esta homilia rezando. Fica de pé. Eu peço que você possa mais uma vez cantar, e a gente já cantou 2 vezes esse refrão dentro desta homilia, para que de verdade esta seja a minha e a sua resposta. Coloca a mão no teu coração aí como uma expressão de que esse Deus precisa fazer morada em você, reavivando a chama da sua fé, trazendo você de volta a esperança de caminhar com dias melhores. Canta a sua resposta mais uma vez. Eis que venho fazer Com prazer, com prazer a vossa vontade. eleva o volume da sua voz, canta forte. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Reza comigo assim: Senhor Deus, eu estou aqui nesta noite, na novena de São Sebastião, clamando as tuas bênçãos sobre mim, sobre a minha família, sobre aqueles que são os meus, pedindo a São Sebastião a intercessão para que cesse de vez esta epidemia, esta peste que tanto tem nos assolado. Eu te peço, Senhor, com fé, acreditando numa intervenção do Senhor em meio ao nosso mundo tão sofrido nestes últimos tempos. Agora silencia, o Padre vai rezar por você. Senhor, tu me colocastes na segunda noite desta novena. Eu rezo pelos teus filhos, eu rezo por este filho, por esta filha que adentra esta igreja. Se encontra desanimado, Senhor, eu te peço, traga o ânimo, renova a vida deste filho. Se encontra para baixo, coloca este teu filho, esta tua filha para cima de novo. Na mesma unção, Senhor, que me foi dado pela igreja no dia 29 de junho, quando o Senhor me permitiu o óleo da unção sacerdotal, eu rezo pelos teus filhos, nesta mesma autoridade da igreja, que caia por terra toda tristeza, toda depressão, todo sentimento, Senhor Jesus, de inferioridade,
Te peço hoje por este filho que até mesmo pensou em tirar a própria vida, por esta filha que se encontra desesperada, por aquela que foi visitada pela síndrome do pânico, pela crise de ansiedade. Eu te peço hoje, vem por intercessão de São Sebastião, cessar tudo isso, toda peste, toda epidemia, todo mal que tem adentrado as nossas famílias, faz cair por terra hoje. Que na presença do Teu Santo Espírito, todo o coração seja renovado e a alegria volte a reinar no seio das nossas famílias, a partir da resposta que cada um trouxe. Eu venho fazer com prazer a Tua vontade. Aqui, Senhor, eu apresento os Teus filhos. O Senhor me permitiu a bênção para ser também bênção na vida dos irmãos, assim como foi Samuel, assim como foi Sebastião e continua sendo, ser bênção na vida dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor Jesus, hoje, olha com carinho e ama este filho, esta filha, o Senhor que não rejeita, mas que se aproxima, assim como se aproximou da sogra de Pedro, aproxima, estende a mão e levanta esse filho hoje, Senhor, na Tua presença, na Tua presença. Obrigado por este filho, por esta filha, amada, amado Teu. Eu quero fazer, Senhor, a Tua vontade, e estes Teus filhos também. E por isso, mais uma vez, para finalizar, nós cantamos a nossa resposta: eis, eu quero sim, Jesus, fazer a Tua vontade, mesmo que esteja difícil, mesmo que a peste esteja aí, mesmo que estejam aumentando os números de casos de coronavírus, mas na Tua presença, Senhor, eu não vou me desesperar, porque a esperança de São Sebastião, a esperança de Samuel, a esperança dos apóstolos, dos primeiros cristãos, é na Tua presença. Por isso, renova, Jesus, hoje, com a nossa resposta, esse desejo de caminhar na Tua presença. Canta mais uma vez. Estenda a sua mão lá no alto e canta a sua resposta. Com prazer, a vossa vontade, Senhor. Pra valer, canta. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Diga assim: obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor me trouxe nesta noite, e que ao longo destes 9 dias eu possa renovar a minha fé e ser bênção aonde eu estiver para os meus irmãos, assim como foi São Sebastião. Me ajuda, Senhor, a vencer esta peste na Tua presença e na amizade dos grandes santos, de um modo especial, São Sebastião. Eu sei que a gente não pode pegar muito nas mãos, mas você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: você é amado por Deus. Deus olha para você nessa noite. São Sebastião intercede por você. Você não nasceu para dar errado, não. Deus te criou para dar certo, porque você é a criatura dele, é filho dele. E por isso canta essa verdade para a gente finalizar. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Sua presença entre nós. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Vamos dar continuidade à nossa celebração, elevando a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, na certeza de que Deus acolhe um pedido feito com fé.